Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Espero que tenham passado uma ótima semana nesse nosso início, né, de semestre acadêmico. Seguimos aqui com a disciplina de controle neológico. Então, apresentei na aula passada a minha metodologia, como é que a gente vai trabalhar esse semestre, né? A atividade principal de avaliação, da escolha de duplas, de vocês já desenvolverem um seminário bem legal para ser apresentado ao final do semestre. E retomando um pouquinho do que a gente iniciou a abordagem, né? Essa disciplina é muito pensada em preservar a qualidade do vinho, né? Preservar e que as coisas ocorram conforme vocês planejaram. Então, a própria diz o resumo da aula passada, é toda a cadeia produtiva do vinho, seja uma boutique, ou seja um vinho de produção maior em escala, tem que ter um planejamento. As coisas têm que ocorrer conforme vocês gostariam que ocorrerem. Pode não acontecer. Então, vocês têm que ter um planejamento prévio. É um encadeamento de ações e tudo envolve uma gestão de riscos e gargalos, né? A grande questão da uva é que a mesma cultivar costuma ficar madura na mesma época. E a uva não é uma fruta que vocês conseguem armazenar por um tempo muito grande em câmara fria. Ela desidrata muito fácil, começa a perder sabor, perder aroma e oxidar. Então, numa produção em escala um pouco maior, ou até média, ou pequena, se vocês não tiverem os equipamentos adequados, vocês têm que fazer uma gestão de riscos e gargalos para tentar preservar da melhor forma possível o vinho que está sendo elaborado de vocês, nessa relação de causa e efeito. Eu também citei muito que grandes empresas têm vários departamentos, né, na mesma empresa para elaborar diferentes linhas de vinhos, né? Então pode ser a mesma marca, porém o processo vai ser bem diferente de um vinho que custa R$ 20 para um vinho que custa R$ 200. Isso vem desde a poda da uva, do manejo, como foi a colheita, como foi o processamento, tanque, barril e tudo mais. Sempre lembrando, né, a responsabilidade cada vez é maior quando você aumenta o volume que você elabora, você trabalha com valores muito altos, e você acaba tendo mais liberdade com volumes menores. Então, até as grandes empresas costumam brincar mais, no sentido de inovar e lançar novas linhas com produção pequena. Então, você tem uma liberdade maior com produções pequenas. Eu quero dar mais uma avançadinha desses riscos iniciais, né? A gente teve a questão do gargalo do recebimento, de como ele tem que ser, então sempre lembrando, se possível, processar na temperatura mais baixa. Algumas empresas gostam de processar bem cedinho de manhã, ou se não consegue deixar um pouco na câmera fria antes de processar. O melhor é a caixa de 20 quilos, porém dependendo do teu gargalo, você acaba tendo que escolher outra forma de receber, se vai demorar demais para descarregar essa uva. Eu gostei uma opção inicial de como processar como extrair o mosto dessa uva. O caso mais bacana, no caso da uva tinta, é desengaçar sem moer, porque você mantém a baga um pouquinho mais preservada e oxida menos, porém é mais demorado. Então, um desengasse com moagem acaba oxidando um pouquinho mais, porém agiliza o processo. Então, vem essa gestão do planejamento, do perde, do ganha, do resultado, como foi, se valeu a pena ou não moer, né? O normal, o mais comum é desengaçar e moer. Esse é o mais comum. Algumas empresas e algumas linhas optam por só desengasse sem passar pelos rolos de moagem. No caso das brancas, que é muito mais sensível, então nós vamos ter três formas principais. O mais comum é desengaçar, passar pelo moedor e depois prensagem. Esse é o mais comum e é o que agiliza o processo. Um intermediário pensando em preservar um pouquinho da oxidação é o desengasse e sem moer ir para a prensagem. E quando você quer um moço extremamente limpo, com muita pouca borra, você opta por prensagem direta, que é prensar o cacho inteiro. É muito bem-vindo no caso de base espumante. Faz um mosto bem limpo e sem os precursores aromáticos em excesso da película. Dá o que se confere como mais qualitativo do espumante, que é a fineza aromática. Aqui é um suprassumo, né, de linhas mais ícones. Então aqui um exemplo, vinho lote 43 da Miolo, vinho Merlot Terroir da Miolo, a seleção de caixas e bagas em esteiras, né? As linhas premiums, as vinícolas costumam ter esse trabalho especial de, mesmo após a seleção no campo, uma uva diferenciada, você também ter
a seleção na empresa. Então, aqui é a seleção de bagas. Esse é o modelo de desencadeira clássico, é o mais comum hoje utilizado no Brasil e no mundo, que consiste nesse círculo, nesse tambor aqui cheio de orifícios, a parte interna dele com hastes, a parte interna as hastes vão girando, vão batendo nessa uva, as bagas vão passando pelos orifícios, os buraquinhos, e aqui vem a opção de moer ou não. Esse é o carrinho do moedor, onde tem 2 rolos que fazem a moagem. Ele é solto, tem as presilhas aqui. Você pode optar por usar ou não o moedor. Embaixo cai a uva aqui, no receptor da bomba sólido líquido de vocês, que transporta até o tanque. Ou vocês podem entrar por gravidade e utilizar apenas a gravidade para transportar. Aqui o modelo comum de prensagem direta, no caso de uva branca, vão as uvas inteiras e realiza-se a prensagem. É um tipo de prensa mais indicada para menores volumes de uva, pelo seu tamanho ser menor. Então, uma linha um pouco diferenciada, especial, ou prensagem de bagaço de uva tinta, que o volume de bagaço é menor quando se processa a uva branca no início. E outra forma de fazer prensa direta em escala é a prensa pneumática, acaba sendo a prensa mais popular quando se tem um certo volume. Devido ao seu controle, devido à sua higiene, você consegue programar a pressão dela de acordo com o que você quer. Então é muito fácil de você acompanhar o processo. Aqui dá para ver a membrana dela, que vai inflando através da pressão do ar e comprimindo as uvas contra a parede desse cilindro. E no girar da prensa, vai caindo aqui nesse coletor embaixo o mosto extraído. Aqui é uma parte interna da prensa pneumática, para vocês entenderem como é que é a logística dela. Então aqui a membrana foi succionada, foi feito vácuo na membrana. Aqui são as canaletas de coleta do líquido que vai sendo prensado. Então você vai lá, programa a prensagem de vocês, meio quilo, 1 quilo e meio, e ela vai inflando essa membrana, exercendo a pressão que foi programada pelo enólogo. Vamos entrar num tema que é hoje o principal produto para manter o vinho sadio e não oxidado, tanto de forma química ou microbiológica, que é o CO2. Você já deve estar percebendo que muitas coisas que eu falo vocês já estudaram antes. E aí tem 2 situações. Uma, eu não sei como vocês estão, então até uma forma de eu ter certeza que foi falado, eu falo de novo, então acaba sendo um pouco de revisão. E outra é que o controle enológico ele envolve toda a cadeia produtiva do vinho, desde o vinhedo até o vinho pronto. Então eu acabo tendo que repassar realmente alguns processos que vocês já viram, porém dando um enfoque nas consequências de não cuidar da forma adequada esse vinho durante o processo. E revisitar o SO2 faz parte disso, é o principal produto antioxidante do vinho. Ele é antimicrobiótico, antisséptico, ação seletiva sobre leveduras, inibe enzimas oxidantes, é solubilizante também e auxilia na turbidez dos mostos. Isso é um pouco de uma introdução de um assunto que nós vamos despender 2 aulas, e vocês estudaram muito até agora 2 formas de SO2. Ou é o livre, ou é o combinado. Tá? Só que agora nós vamos aprender outra forma, que dentro da fração livre de SO2 existe 3 formas de SO2. A forma bisulfito, a forma sulfito e a forma que realmente tem ação sobre micro-organismos, que é a forma molecular, que é a nossa forma de corrigir SO2 de vinho pronto, é em função do SO2 molecular. Okay? Mas isso é só uma introdução do assunto. A aula da semana que vem vai ser totalmente dedicada a estudar um pouco mais o SO2 e estudar a forma de corrigi-lo através da forma molecular da fração livre. Então, nessa introdução, como que funciona essa forma molecular? Funciona que o vinho é uma solução aquosa, e em soluções aquosas as moléculas se dissociam, e a forma do SO2 se dissocia em 3 formas em função do pH do vinho. Então nós temos a forma realmente eficiente do ponto de vista microbiológico, que é a molecular, é a molécula, porém quando hidratada,
ela libera um hidrogênio, perdão, absorve o hidrogênio e acaba sobrando um para a solução, formando o íon disulfito. E a outra reação, saindo aqui o 2 hidrogênios, fica aqui mais 2, SO3, fica o oxigênio e sai os hidrogênios, e é o íon sulfito, que é a menos eficiente. Então, da fração livre desse CO2, que vocês analisam e aparece lá 20, 30 miligramas, ela está dividida, essa fração livre, em 3 formas: molecular, bisulfito e sulfito. E a forma que elas estão distribuídas depende do pH do vinho. Não se preocupem tanto com isso agora. Eu fiz só uma breve introdução. Vai ter aula da semana que vem, onde nós vamos abordar isso com muito mais cuidado, muito mais atenção. Em relação à questão do SO2, a dose dele é muito variável em função da maturação da uva, estado sanitário, temperatura e pH. Ou seja, quanto mais deficiente a maturação da minha uva, maior deverá ser a concentração. Quanto pior for o estágio sanitário, também maior minha concentração. Se eu processar a minha uva muito quente, onde as reações de oxidação são aceleradas, também tem que colocar um pouco mais. E quanto maior for o meu pH, tem que colocar mais também. A dose feijão com arroz, o básico, é de 30 a 50, em uvas sadias a normais. Uvas com um pouquinho já de problema sanitário, de 50 a 100. E uvas com sérios problemas sanitários, de 100 a 150. Mas, professor, eu não quero usar CO2, dizem que faz mal, dor de cabeça, lá. Não usa, não precisa usar, ninguém é obrigado a usar. Porém, estejam conscientes e responsáveis da consequência de não se usar um antioxidante no mosto de vocês. Então, vocês têm que ter responsabilidade em, quando não se utilizar, o que vai acontecer com o mosto de vocês quando isso não ocorre. A oxidação vai ser tremenda, as enzimas oxidantes vão causar um dano seríssimo nos ácidos orgânicos de vocês, poderá acontecer uma fermentação indesejada por micro-organismos que não são desejáveis. Então, sempre quando a gente faz uma coisa, tem que calcular o risco. Calcular o dano e visualizar a consequência. Por isso que eu digo, quer fazer algo diferente, não usar CO2, faça um pequeno volume. Não vou usar CO2, então a minha uva tem que estar perfeita do ponto de vista sanitário, para não ter problemas de uma oxidação acelerada. Então, a ideia de produzir um vinho sem CO2 exige uma uva muito específica, com um grau de maturação e sanidade muito elevado. E mesmo assim, a atenção de vocês tem que ser muito forte para que não ocorra desvios que possam ser de forma descontrolada depois. Um exemplo, não vou usar CO2, eu tenho que ter outra ferramenta para proteger o meu mosto. Vamos pensar em outras coisas? Temperatura. Então, tem que trabalhar com baixas temperaturas. Posso usar ácido ascórbico, que é um antioxidante bem mais natural. Posso usar também tanino, que é outro antioxidante mais natural. Então, procure fazer uma análise e eu sei que a gente acaba tendo uma relação comercial. O CO2 acaba vendendo um discurso que seria mais natural. Porém, um vinho feito sem CO2 e sem os devidos cuidados pode fazer mais mal à saúde do que o que foi com CO2, porque você pode sintetizar substâncias com potencial, inclusive cancerígeno, como as aminas biogênicas ou um excesso de acetaldeído, que é terrível também para dor de cabeça. Forma de usar em pequenos e médios volumes é o metabisulfito de potássio, porque é fácil de operar, ele é um sal, então o manuseio dele é seguro. Porém, em grandes volumes, também é inviável usar o sal por conta de excesso de sal, vai muito produto, porque metade dele só é CO2. Então, em volumes médios e grandes, o mais comum é fazer uma solução, ou seja, pegar o SO2 na forma pura dele, que é um gás, e injetar ele, colocar ele num grande tambor de água, tá? Uma solução de 5%, e utilizar essa água com 5% de SO2 para corrigir os vinhos.
Os outros que eu falei são coadjuvantes que podem reduzir a quantidade de CO2, é o ácido ascórbico e o tanino. Então, eles são antioxidantes mais naturais, menos prejudiciais à saúde, porque tem que considerar que realmente o SO2 ele é um elemento químico que em doses altas tem danos. E um breve adendo de enzima, né, que tem que sempre lembrar que a enzima pectolítica também é adicionada no início do processo, super importante. Professor, eu não quero usar. Não usa, mas saiba da consequência. Porque cabe à enzima pectolítica diminuir a viscosidade do mosto, facilitar a limpeza do mosto. E vocês sabem que um mosto onde não é degradada a pectina quando fermentada pelas leveduras produz metanol. Então você acaba produzindo um vinho mais grosseiro do ponto de vista aromático, especialmente em branco. Isso é fundamental. Se você vai fermentar sem retirar a pectina, esteja ciente que o teor de metanol vai ser maior nesse vinho branco. As doses usuais de 1 a 5 gramas por litro, tem de forma líquida, tem de forma sólida a enzima. Tá? E aqui um exemplo claro, o vinho Alvarinho, que foi feito inclusive com a turma de vocês auxiliaram a produção desse vinho. Então aqui um exemplo de como age a enzima pectolítica. Então aqui foi do ano passado, acho que foi com a turma de vocês que a gente processou o Alvarinho. Então aqui o mosto recém-processado com adição de enzima. Aqui passou-se aqui umas 6 horas, mas já começa a formar uma borra bem sedimentada, ó, que vai descendo os líquidos. Após 12 horas, já está bem decantado. E aqui após 24 horas, no dia seguinte, olha que bacana aqui as borras grosseiras, bastante terra, sujidade, e aqui umas borras menos grosseiras e o mosto limpo. Então observe a diferença da limpidez disso aqui para isso aqui, através da ação da enzima. Isso vocês obviamente já estudaram, né, em operações pré-fermentativas, é apenas o reforço. E respeitar o intervalo, né, de 2 horas entre a adição do SO2 enzima para não inibir a ação da enzima. Para que serve, né? Diminuir viscosidade, auxiliar na clarificação, aumenta o rendimento e, no caso do vinho tinto, auxilia na extração de cor. Revisitando o cálculo de SO2, que vocês já estavam acostumados a fazer, sem levar em consideração a fração molecular, que é a forma de cálculo simples de SO2. Então, vocês tinham 1.000 kg de uva, sanidade média, vocês optaram por 60 mg por quilo de SO2. Então, aqui eu seguindo uma continha só para refrescar a memória. 1.000 kg, 60 mg por quilo, vezes 2 porque é metabisulfito, então 120 mg, que seria por quilo, está errado aqui a unidade. Divide por 1.000 para transformar aqui em grama, para facilitar aqui meu peso. Então 120 dividido por 1.000, 0,120 por quilo. Eu tenho 1.000 quilos. Quantas gramas de metabisulfito? Só multiplica por usado, 120 gramas de metabisulfito em 1.000 quilos de uva. No caso de vinho, tenho 1.000 litros de vinho, fiz uma análise de SO2 lá para fazer a manutenção do vinho, descobri que ele possui 10, porém eu desejo 35 para manter ele sadio. Conta básica, 35 menos 10, 25. Mais um terço, que geralmente um terço se combina, 25 mais um terço de 25, 33. 33 vezes 2, porque é metabisulfito, 66. Dividido por 1.000 para transformar miligrama em grama, 0,066 por litro. Em 1.000 litros, quanto eu tenho? 66 gramas de metabisulfito para aumentar em 25 miligramas por litro e, com isso, passar para 35 miligramas por litro. E, em questão de solução de SO2, vocês nunca usaram solução, porque a gente não trabalha ali até pelo risco de usar o gás puro em solução. Então, em solução, 1.000 litros de vinho, a mesma conta.
35 miligramas é o desejado, eu possuo 10, porém agora não vou usar mais o sal, vou usar uma solução, ou seja, o SO2 em forma gasosa está diluído em água na proporção de 5%. Então aqui a continha, 1000 litros, desejado 35, possui 10, solução 5%. 35 menos 10, 25. 25 mais 1/3, que é o que se combina, igual a 33. E aqui já começa a diferença na conta, como é gás, eu não tenho que fazer vezes 2, já está na forma da molécula. Então vai direto aqui dividido por 1000, para transformar de miligrama para grama. 0,33 por litro. Em 1000 litros eu tenho que adicionar 33 gramas de SO2. Só que eu não vou usar mais o sal sólido, é uma solução. E qual a concentração da minha solução? 5%. Então, aqui uma outra forma de montar a regra de 3. Então, tem 33 gramas, eu tenho que adicionar, porém, isso está em 5%. Quanto eu preciso, agora, em dissolução, para ser o 100%, de SO2. Então, multiplico aqui cruzado, 33 vezes 100 dividido por 5 dá igual a 660 ml. O que isso quer dizer? Que em 660 ml eu tenho 33 gramas do meu SO2 que está diluído nessa solução, que é 5%. Uma conta inversa, quanto é 5% de 660 ml? 33. São as 33 gramas que eu tenho que adicionar para corrigir o meu SO2. Gente, esse o resumo da aulinha de hoje, que é essa introdução novamente ao estudo do SO2 e que onde eu quero avançar para a fase 2, que é o SO2 molecular agora, é que sempre pensem no planejamento da vinificação de vocês, toda a cadeia. Isso é um encadeamento de ações, sempre uma ação anterior tem que ajustar a ação posterior, sempre pensando em proteger o vinho de vocês e que as coisas ocorram conforme que vocês pensaram. Falamos um pouco agora de proteger a uva e o mosto de vocês. Existe o SO2, que é o mais utilizado de forma geral, porém sempre tenham a ciência que vocês podem melhorar isso com o frio artificial, com câmera fria, ou colher em momentos mais frios, bem de manhã cedo ou até de madrugada. Além disso, ao uso do ácido ascórbico, que é um antioxidante muito utilizado em consórcio com SO2 para ajudar a proteger o mosto. O tanino, muito usado em vinho tinto, em vinho branco ele acaba colorindo. E o gelo seco, colocar no tanque também. Ele é sólido, é o gás carbônico na forma sólida, porém quando ele entra em contato com o ar, ele emite uma fumaça, né, ou vapor, e ajuda a manter a atmosfera inerte de vocês. Gente, essa era a aulinha de hoje, espero que tenham gostado, sempre lembrando que tem um fórum de dúvidas, estou sempre à disposição, já vou pensando aqui em marcar para vocês a nossa primeira aula síncrona, para repassar o conteúdo e tirar dúvidas. Uma boa semana a todos e até! Forte abraço!